Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai falar é, vamos falar de uma parte de sentidos de verbos, né, ações que são feitas para classificar movimentos de seres de espécies vivas, né? Bom, e aí esses movimentos, eles vão ganhando várias dimensões e vão pegando palavras para classificar, para dar conta de de avisar, de saber sobre essas ações. Bom, ah, então como o verbo ele é precisamente uma parte de uma dimensão que transcreve da substância de da transcreve ahn, da pessoa da oração, do do da pessoa que fala uma ação. A gente consegue pegar o verbo e, de certa forma, ligar o verbo à pessoa, né? O verbo ele tem uma certa conexão com a pessoa, né? Toda vez que a gente lê correr, andar, falar, sair, saiu, fulano leu, fulano estudou, fulano tentou entender, né? Tentar. Tudo isso dá ideia de uma pessoa, certo? Então o verbo ele parte de uma fonte de energia. Bom, e aí quando a gente começa a fazer a oração com verbo, a gente de certa forma tendencia todo o circuito para dar ênfase em algo, né? Geralmente a gente dá ênfase à pessoa ou dá ênfase à ação que vai desencadear algo ou a ação que a pessoa tomou. Entende? De tantas ações no universo que uma pessoa poderia tomar, ela tomou essa. Olha que ação essa pessoa tomou. Olha essa ação. Olha o que essa ação fez acontecer, complementando o futuro que partiu dessa ação, né? Que desplantou uma ação, que desplantou uma ocasião, um desdobramento, um complemento, né? Então a gente tem essas três partes que correm em ligação de ênfase ou deixando as três sólitas, né? Você tem as três sólitas ou as três ligadas uma mais com a outra. Às vezes a gente consegue até ter uma harmonia entre as três. Mas tudo isso está de conta do arquiteto, né? O arquiteto, esse engenheiro de comunicação que vai determinar qual é a repartição que precisa de uma certa codificação, uma certa pessoalidade, ok? Então você pessoalizar as coisas, de certa forma, é você vestir essa coisa. É se ligar a essa coisa mais do que você liga para outra. É você resolver
apontar o foco, né, mais para uma parte do que para outra. Isso é pessoalizar um verbo. Então você consegue pessoalizar o verbo a partir dessa amarração. Só que o contrário também é posto. Só que em ocasiões que necessitam dessa impessoalidade de ação. A gente impessoaliza a ação para abrir a ação sem ligar ela de fato com muita convicção à pessoa, né? Então você consegue gerar verbo impessoal, certo? O verbo impessoal é aquele que está livre, ele não faz o agente leitor olhar com mais repercussão para o complemento que o verbo vai fazer e nem para a pessoa que praticou esse. Ele está ali só fazendo uma certa ligação, uma certa ponte, sabe? Uma certa ligação, uma certa ponte. Então vamos lá, vamos aprender essa parte de verbos onde a gente consegue entender por enfatizar, né, sobre o verbo a impessoalidade que ele está ali apresentando, o serviço que ele está fazendo, que é só apenas uma ligação, né, sem muita distorção, sem muita investimento em ambas as partes da oração. Então vamos ver os verbos impessoais, né? São esses os verbos que não vão ligar, né? Não vão. Imagina que, ó, a gente tem a pessoa, né, o verbo e o complemento, né? Aqui a gente tem, digamos que uma frase simples. E aí esse verbo, dependendo do verbo que você escreve aqui, ó, ele tem uma certa indução de se ligar à pessoa, né? Existe uma certa indução verbal, né? Você consegue induzir no verbo um certo olhar para a pessoa ou até mesmo uma certa olhar para o desfecho do verbo, olhar para o que o verbo diz, aumenta ou diz, resolve, ou seja, o complemento que diz parte do verbo desse trilho, né? Vamos pegar aqui que a gente tem um trem de informar. E aí a gente tem como mexer nessa proximidade aqui, ó, dentro desse trilho. Ok? Bom, e o impessoal ele corta qualquer relação, né? A impessoalidade corta relação de pessoa, né? Relação com a pessoa. Então vamos entender aqui agora, ó. Verbos impessoais são aqueles que não têm sujeito e apenas são usados na terceira pessoa do singular. Os principais verbos impessoais são, então, os verbos impessoais não possuem sujeito. E são apenas usados na terceira pessoa. Terceira pessoa. Os verbos impessoais são o verbo haver, fazer e
os verbos que exprimem fenômeno da natureza, por exemplo, amanhecer, anoitecer, chover e ventar. Então, os verbos que exprimem fenômeno da natureza. Esses aqui são os mais comuns. Vamos dar uma olhadinha em cada um. Haver com o sentido de existir, fazer com o sentido de tempo decorrido, né? Existir e de tempo decorrido. Exemplos. Para o verbo haver, a impessoalidade dele, né? Havia apenas uma paciente à espera, né? Então, a impessoalidade do verbo é porque ele não faz, ele não tem sujeito, né? O verbo não é nenhum sujeito pratica esse havia, né? Só que ele está utilizado ali na frase com o sentido de existir, né? Quer dizer, existia apenas uma paciente, havia apenas uma paciente à espera. Porém, esse verbo aqui não é nenhuma pessoa que praticou, né? Então vamos anotar, ó. Nem uma pessoa praticou o havia, né? Havia muitos pacientes à espera. Havia muitos, né? Havia. Então ninguém praticou esse havia, né? Ele está no sentido de que existia muitos pacientes à espera. Agora o sentido do verbo fazer, só que como tempo decorrido, né? Faz um ano que ele não aparece aqui em casa. Então não tem nenhuma pessoa que faz um ano, né? Então é um verbo impessoal. Ninguém faz um ano, né? Fazia, né? Faz um ano. Ou seja, nenhum sujeito faz esse verbo, faz um ano essa ação. Que a gente tem o significado do verbo fazer no sentido de decorrer tempo, né? Então, nesse sentido, para o verbo fazer, ele é impessoal. E agora, faz anos que ele não aparece aqui em casa. Então, aqui, ó, faz anos. Então, decorreu anos que ele não aparece aqui em casa. Então, esse verbo aqui se faz impessoal, se dá impessoal. Todo dia choverá, né? O verbo chover, né? Todo dia choverá. Aqui ninguém pratica ele, né? Não há nenhuma pessoa que faz que choverá, né? Pratica o choverá. Todos os dias choverá. Ninguém choverá, né? Nenhuma pessoa choverá. É um verbo impessoal. Então essa é mais ou menos a manha para saber se o verbo é pessoal ou impessoal. É ver que ninguém pratica isso, né? O verbo haver com sentido de existir, o verbo haver com o sentido de existir, é um verbo impessoal, por isso é usado apenas na terceira pessoa do singular. As formas do verbo haver na terceira pessoa do verbo haver são havia. Então, pega aqui o verbo haver.
Terceira pessoa. Formas. As formas são havia, houve, houvera, haverá, haveria, haja, houvesse e houver. Então, olha o tanto de formas que o verbo haver adquire para poder falar sobre que existe algo, né? 3, 4, 5, 6, que existe 7, 8, 9. 9 formas na terceira pessoa. Nó, forma demais, né? Exemplos. Há comidas mais saborosas que outras. Então ninguém há. Existe alguém que há? Não, né? Ele não tem sujeito que pratique ela, que pratica o existir nessas condições. Porém, é um verbo, logo é um verbo impessoal. Havia fotos dele em todas as paredes da casa. Houve provas a semana inteira, houver apresentações excelentes, haverá alunos à espera, haveria paz na reunião. O que haja pessoas com quem falar, né? Ou seja, né, ninguém haja, né? Existe alguém que haja? Não. Então não tem sujeito aqui. Onde houvesse doces, ela estava. Quando houver livros novos, diga. Então aqui a gente tem um tanto de reparos para poder dar sentido e significado a essa condição de verbos impessoais. Repare, entretanto, que o verbo existir não é impessoal e, neste caso, ele concorda com o sujeito. Existe algo que te faça mudar de ideia. Então, por mais que o verbo haver, ele no sentido de utilizar o verbo haver no sentido de existir, faz com que o verbo haver se torne impessoal. O verbo existir não é impessoal. Ok? Porque existir ele vai concordar com o sujeito. Por exemplo, algo que te faça mudar de ideia, né? Que algo aqui é o sujeito. Né? Existe algo, existem motivos, né? Motivos são o sujeito. E aí o verbo existe, ele concorda com o sujeito. Agora o verbo fazer. Com sentido do tempo decorrido. O verbo fazer com sentido de tempo decorrido é um verbo impessoal, por isso é usado apenas na terceira pessoa do singular. Então, fazer. Terceira pessoa. Fazer no sentido de tempo decorrido. Faz, fazia, fez, fizera, era, fará, faria,
faria, faça, fizesse, fizer. Todas essas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 formas do verbo fazer, quando utilizadas para pronunciar o tempo decorrido, ele vai ser um verbo impessoal. Faz 20 minutos que estou em pé. Fazia dias que não se viam, né? Ontem fez 2 anos que me mudei. Ou seja, ninguém fez 2 anos. Né? Fez no sentido de passar. Não tem ninguém que faz isso. Fizera horas que estava à espera. Amanhã fará 2 anos que me mudei. Faria 2 anos de namoro se não tivesse brigado ontem. Que faça muitos anos na sua companhia. Se fizesse 2 anos de namoro, ninguém acreditaria. Quando fizer anos, avise. Então, aqui a gente tem todos esses exemplos do verbo fazer na terceira pessoa, dizendo algum tempo que está passando. Então, ele já é no sentido impessoal também. Agora, os verbos que exprimem fenômenos da natureza. São impessoais porque ninguém vai fazer, né? Não é ninguém, né? Não, o sujeito não faz, né? Não é o sujeito da oração, não faz. Oração não faz. Então é impessoal. Os verbos que exprimem fenômenos naturais são verbos impessoais. Exemplos de verbos impessoais: alvorecer, amanhecer, anoitecer, chover, chuviscar, escurecer, esquentar, estiar, garoar, gear, nevar, orvalhar, relampejar, saraivar, trovejar e ventar. Esses são alguns exemplos. Esses verbos são usados apenas na terceira pessoa do singular. Na terceira pessoa. Terceira pessoa do singular. Amanheceu todos os dias à mesma hora. Quem amanheceu? Quem é que amanheceu? Ninguém fez amanheceu, né? Ele não tem nenhum sujeito que amanheceu. Todos os dias à mesma hora. Todos os dias não é sujeito. Chovera muitos dias seguidos. Ventara todos os dias. Ventará todos os dias. Verbo na terceira pessoa, indicando o fenômeno na natureza. É um verbo impessoal. Ninguém inventará. É possível encontrar esses verbos conjugados em outra pessoa que não seja na terceira pessoa do singular, mas isso somente acontecerá no contexto literário. O exemplo: ao teu lado todos os dias alvoreço. Então aqui, tá num sentido literário, né? Aqui, literário. Relativo à literatura. Diz o indivíduo atividade profissional que está ligada à literatura. É a arte que usa a linguagem escrita como meio de expressão. Então, para você utilizar como meio de expressão o verbo alvorecer, você consegue colocar algum sentido conotativo
pro verbo alvorecer, né? Pro alvoreço, ó, ao teu lado todos os dias, alvoreço. Relampejamos palavras ofensivas e deixamos a sala. O que relampejamos? Então, como se as pessoas relampejassem palavras, né? Ele trocou falamos palavras ofensivas por relampejamos. Para o quê? Para dar uma certa imagem para além do falar, né? Falar, ele ter uma representação com utilidade do verbo relampejar para que a pessoa interprete e module a imaginação e ela se desligue do sentido natural, que seria falar. Então isso é utilizar no sentido literário. Eu acho isso tão bonito, né? Eu acho essa prática tão bonita, só que no lugar certo, né? No lugar certo ela cai bem. Fora de lugar ela pode passar uma sequela, uma impressão doente, uma impressão de falha sistêmica, né? Uma impressão de despontuação com o tema. Então, é preciso tomar muito cuidado para motivar as pessoas a utilizarem, fazerem isso, porque elas precisam de fazer no lugar certo, senão elas não vão encontrar cabimento, elas não vão encontrar um plano estável e aí vão ser julgadas. Então, muito dos julgamentos decorre porque as pessoas elas perdem a noção literária, perdem a noção do plano de utilidade para as coisas, para essas ferramentas. E aí, sobre isso, elas começam a brigar umas com as outras e acabam sendo entendidas ligadas a fenômenos que são, de certa forma, negativos para a arquitetura social, né? Para o convívio. Bom, então é isso. Esses são os verbos impessoais mais comuns. Pode ser que haja mais alguns outros, né? Mas a manha é saber que eles não ligam ao sujeito. O sujeito não faz nenhuma ação da qual os verbos impessoais são dados, né? Os verbos impessoais estão ali para fazer uma certa ponte, para fazer uma certa anunciação. E aí é isso, né? Ele não vai pegar e vai ligar a pessoa, né? Não vai criar uma certa olhar para a pessoa, opa, é essa pessoa daqui? Esse verbo não vai fazer isso, né? Então é mais esse módulo é mais para poder ter uma noção desse dispositivo técnico, né? No mais é isso aí, a gente vai ficando por aqui, se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!